Salve, salve! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do Pod Mais Alego, podcast de entrevistas com deputados estaduais em parceria do Mais Goiás, o Portal Mais Goiás e a Assembleia Legislativa de Goiás. Estamos chegando em mais uma edição, comigo Rubens Salomão e também com o Chico, o repórter Francisco Costa do Mais Goiás. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Rubens? Sempre um prazer. Tamo junto. E hoje recebendo aqui na mesa o deputado estadual, o delegado Eduardo Prado, do PL. Deputado, obrigado pela presença aqui e atendeu nosso convite. Eu agradeço o convite, agradeço a todos aí do Mais Goiás, essa parceria com a Assembleia, importantíssimo, até para levarmos ao conhecimento da comunidade, da sociedade goiana, né, o trabalho de cada parlamentar. Francisco, grande amigo, Francisco Pimentel Altemar, e também o Rubens Salomão, que eu já falei em outras oportunidades, para mim, é um dos grandes jornalistas que cobre política no Brasil, não só em Goiás. Tenho uma grande admiração pelo Rubens Salomão. Obrigado, deputado. Para você também, Francisco. Você é meu amigo, né? Se eu falar é covardia. Obrigado pela deferência, deputado. E começar falando aqui sobre as pautas da Assembleia, né? A gente tem algumas aí em destaque, que geraram inclusive um debate interessante nas últimas semanas, mas tem um mais recente que foi levado pela própria primeira-dama, né? A coordenadora, inclusive, da parte social do governo, a Gracinha Caiado. Ela foi à Assembleia, levou o pacote de projetos sociais e é uma série de matérias consideradas prioridade pelo governo. Como é que o senhor, como deputado da oposição, recebe essas propostas que, a princípio, são positivas, são interessantes nessa meta do governador de reduzir a pobreza, né? Ele fala de acabar com o ciclo da pobreza no Estado. Como é que o senhor está vendo na Assembleia a tramitação dessas matérias? A questão do ciclo da pobreza, na verdade, é um problema social. Nós temos várias... a gente sabe que não é simplesmente o governo dar cesta básica, essas coisas, essas situações, mas é uma questão de geração de emprego, a questão na base da sociedade, questão de educação, são várias matérias que são importantes para que a gente acabe de forma efetiva a pobreza e dê oportunidade para o cidadão trabalhar e gerar. Mas são projetos importantes que a primeira-dama apresentou. Nós estamos analisando os projetos de uma forma rápida. Ele foi para a CCJ, já ia para o plenário, e nós até, né, os deputados, não só da oposição, mas da base, os independentes, pediram vista para que a gente analise e possa também acrescentar e contribuir com os projetos sociais. São projetos importantes, né, em relação às mães, em vários projetos lá que ela apresentou. Só que apresentou hoje, né, a gente está gravando o programa, apresentou o projeto está na CCJ, ou seja, não deu tempo nem de estudar o projeto. Então, assim, os deputados precisam estudar os projetos, seja do governo, seja de parlamentares, eu acho que é importante. Eu não voto um projeto sem estudar, Rubens e Chico. Eu não voto projeto sem estudar. Eu acho que é o mínimo que o parlamentar tem que fazer, estudar projetos. E aí nós estamos estudando, esses projetos foram apresentados de forma rápida, até para que a gente possa contribuir com a matéria que a primeira-dama apresentou hoje aos deputados. Eduardo, é um projeto, como você disse, do governo, um projeto essencial, um projeto social, e é um projeto que deve passar sem dificuldades, mas a questão de analisar o projeto para tentar apresentar melhorias ou ver alguma situação, talvez tenha alguma coisa que os deputados não concordem, por isso dá uma segurada, fazer esse pedido de vistas? Exatamente. Eu peço vista de todos os projetos. Aqueles que eu tenho dúvida, agora projetos que eu não tenho dúvida, que eu já estudei o projeto, a gente, de uma forma tranquila, a gente vota sem pedir vistas. Mas a gente é o único instrumento que tem do parlamentar poder fazer uma emenda, fazer um voto separado, ou seja, para que o deputado tenha a oportunidade de melhorar aquela matéria. Então, os projetos que vêm do governo ou até de deputados, a gente sempre pede vistas. O grande problema que eu falei com o líder do governo Cambão, Rubens e Francisco, que é o governo mandar projetos, fazer sessões extraordinárias, sessões correndo, e sem oportunidade de discutir com o parlamentar. Então, eu até fiz um pedido para o líder do governo, Wilde Cambão, para que ele, matérias que querem que vote de uma forma rápida, que ele converse com os parlamentares da oposição, da base, e explique o projeto de uma forma mais detalhada para que a gente possa ter segurança na votação. Então, isso não era feito. Se o governo quer apresentar o projeto, quer que vote de uma forma rápida, o que não dá é apresentar projeto num dia, já vai para a CCJ, já faz sessão extraordinária, ou seja, ainda pede para que a gente peça vistas. Isso aí não faz parte do meu estilo de trabalhar. Mas o senhor acha que isso é um estilo de trabalhar? E a gente já teve momentos na Assembleia, o senhor acompanha há muito tempo, mesmo antes de ser deputado, a gente já teve momentos em que as tramitações eram muito rápidas, e mesmo rápidas, a base do governo conseguia colocar jabutis, enfim, e era muito rápido e sem muita transparência. O senhor acha que esse tipo de estilo de trabalho está voltando? E aí vamos tratar claramente, né? Com a forma de liderar a base do deputado Wilde Cambão, que está
tendo agora essa oportunidade de um protagonismo na base, né? Ele sempre foi tido como deputado discreto e agora ele tem essa função, e a presidência de Bruno Peixoto. Eu faço essa pergunta diante da posse dos deputados e das declarações, né? De que a Assembleia está de mãos dadas com o governo. O senhor, como deputado de oposição, acha que isso pode ser um estilo de trabalho preocupante ou não é um estilo? É uma maneira... Deputado, me permita, eu quero só completar até o que o Rubens falou, que eu queria fazer na pergunta anterior, eu acabei não fazendo. Tem esse medo também, inclusive nesse pedido de vistas, de entrar um jabuti, de ter alguma coisa nesse sentido? O grande problema é esse, né? A gente viu no final do ano passado a questão do agro, que eu fui um deputado que lutei e briguei na tribuna de uma forma veemente com outro projeto. O projeto foi apresentado de uma forma rápida, né? Sem qualquer tipo de planilha de compensação, de gasto, não havia autorização, ao meu ver, era necessária do Conselho do RRF, né? Havia algumas situações ali que juridicamente, ao meu ver, falhas, e aí o projeto foi apresentado e votado de uma forma rápida e correndo. Eu acredito que toda questão, quando o governo tem a maioria, a base na Assembleia e tem o presidente atrelado ao governo, isso é uma maneira de se trabalhar de sintonia da Assembleia com o governo. E lógico que os deputados da base vão de acordo com o que determina o governador. Mas com esse exemplo do senhor da taxa do agro, não é o Will de Cambão ou o presidente Bruno. Não. O líder era outro e o presidente era outro. Exatamente. É a maneira, na verdade, não é a relação da relação da governo Assembleia com a Assembleia. Quando você tem o presidente e a maioria na Assembleia, e o governo quer que vote uma matéria rápida, vota uma matéria rápida. O que tem que ser feito é os deputados independentes e de oposição, os deputados que estudam projetos, estarem atentos, para que não ocorra projetos prejudiciais à sociedade, projetos que tenham jabuti, igual você disse aí, para quem não sabe o que é jabuti, é colocar uma matéria não pertinente àquele conteúdo do projeto dentro do projeto, às vezes é votado sem saber os deputados, né? A gente tem que estar atento a isso. E também a gente tem a oportunidade de melhorar os projetos, né? O que não pode é o deputado chegar lá e assinar, votar sem ter conhecimento do que está votando. Isso, para mim, fere o parlamento e fere, né, na verdade, os quase 34 mil eleitores que confiaram no meu trabalho. Enquanto lá estiver, serei um deputado estudioso. Né? E por isso que as pessoas confiam no meu trabalho e eu estou crescendo na política do Estado de Goiás, porque tem a confiança com o meu mandato. Deputado, só sobre a oposição. Nessa questão de aprovar matérias, né, no debate entre base e oposição, sempre vai haver vitoriosos e derrotados. E pela proporção hoje de deputados da base e da oposição, pode acontecer, ou pelo menos mais comumente vai acontecer, da oposição ter de lamentar derrotas. Exato. Não pode ser essa também a situação, ou seja, o regimento permite tudo isso que está acontecendo, tanto a sessão extraordinária, não tem nada não regimental a princípio Lógico acontecendo. Qual é o tamanho da oposição e o que efetivamente a oposição pode fazer? A oposição, na verdade, nós temos aí, acho que 5, 6... Acredito que o PT seja em oposição ao Caiado ainda. O Rubens é que tem que me falar. Eu não sei como é que o governador Caiado ele já se aproximou muito do Lula, inclusive na votação do agro. Eles têm trocado afagos. Ligou assim, para Gleice Hoffmann para ela convencer os deputados do PT para votarem com ele, enfim, há uma aproximação. Mas acredito o seguinte, Rubens, é um regimento. O que os deputados... porque o trâmite legal, tem projeto meu que tem 6 meses que está tramitando. A questão, por exemplo, dos aposentados e pensionistas, para acabar com a cobrança de 14,25, deputado da base pediu diligência, o projeto já tem 1 ano e meio que está lá tramitando. Então, assim, o que nós temos que fazer é porque o regimento ele pode ser utilizado de uma forma rápida ou de uma forma não rápida, de acordo com a matéria ou de autor. O que a gente não pode deixar acontecer são projetos do governo atropelarem o bom análise de um parlamentar. Então, o que o deputado da oposição tem que fazer? Estudar, pedir vistas, exercer os direitos que tem dentro do regimento, pedir de vistas, emenda, voto em separado dentro das comissões, para que a gente possa melhorar os projetos. Os projetos, com certeza, que são bons e que tenham aí um grande amparo para ajudar a sociedade, pode ter certeza que nós vamos votar e às vezes nem pedir vista, mas nós temos que estar atentos aos projetos. É muito ruim, né, parlamentar que vota projeto sem estudar, ou parlamentar que vai de acordo com o que o governo determina. E essa foi a razão de eu ter sido expulso da base. O Salomão acompanhou. Né? Voto de cabresto não vale para mim. Foi na reforma da Previdência? Foi na reforma da Previdência. Eu tinha uma conversa com o governador Ronaldo Caiado, até porque era meu primeiro mandato como deputado. Não havia razão pela qual deu ir contra, só às vezes pelo fato de eu ter estado na base do governador Marconi, até porque eu não era deputado. Então eu era um deputado de primeiro mandato, independente, até pela minha votação e a maneira que eu fui eleito. Mas tinha uma conversa
já determinado governador, que eu tinha ali votado a favor dos servidores públicos, que é uma das minhas bandeiras, valorizar os servidores públicos. E ali eu votei contra, porque, mais uma vez, também via falhas no projeto, né, acabando com várias situações sem discussão, e aí o governador expulsou, né, mas enfim, e aí, diante dessa construção, a gente continuou de forma independente. É muito ruim, o Salomão, e faz parte da democracia, às vezes, da maneira do parlamento, você votar, às vezes, contra as suas convicções, sabe, Salomão, por fato de você ser... você está na base de um governador ou ser obrigado por um partido. Isso não é bom. Às vezes você tem convicções ali, você estuda o projeto, vê falhas, e aí às vezes um deputado, só por ser base, tem que votar de acordo com o governador. Isso aí você viu no agro. Né? Eles votaram de forma incomodada. Vários deputados ali foram cobrados ali de pessoas que apoiaram na campanha, de uma forma até meio que agressiva ali dentro do plenário. De forma agressiva, vários parlamentares foram xingados ali dentro. Eu te ajudei, eu contribuí, colaborei financeiramente com sua campanha, enfim, e de repente votaram contra aquilo que defendeu durante a campanha. Por quê? Porque o governador impôs que votasse daquela maneira. Então aí quando você vota contrário, acontece o que acontece. Há um rompimento de base, mas enfim, o importante é que você tenha consciência tranquila. Você trouxe essa questão da taxa do agro. E eu me lembro bem que o presidente anterior, o Lissauer, ele era contra, né, a taxação do agro. E a gente falou agora da nova presidência, dessa nova forma de lidar, a questão dessa votação desses projetos sociais. Como é que você analisa as duas gestões? O senhor que já estava deputado no mandato passado com o Lissauer e agora dessa nova gestão Bruno. Já dá para fazer um comparativo? O Bruno, eu surpreendi com a maneira do Bruno fazer a gestão, que ele abriu mais as portas para os deputados. Eu sempre respeitei. O deputado Lissau, ele foi uma pessoa muito tranquila, acessível, mas o Bruno, só uma maneira, você não precisa marcar horário com ele. O parlamentar quer falar, chega, já entra lá, às vezes a gente tinha que marcar horário, situações assim. O Bruno, ele deu uma questão de... Mas a gente... o Lissau sempre foi um grande parceiro também dos parlamentares. Mas o Bruno está, como se diz, empolgado aí com a presidência, e aí, por exemplo, o projeto aí com a imprensa, pode mais Alego, está fazendo projetos com a TV, entrevista, eu não tinha oportunidade de dar entrevista na TV do governo, agora né, com a parceria lá, já fui entrevistado, enfim, lógico, de uma forma respeitosa sempre. Então, assim, eu estou vendo que o Bruno está fazendo ações que estão levando o parlamento mais próximo da sociedade. Positivo, estou vendo de forma muito positiva. Fez economia, está pegando recursos da Assembleia, investindo em obras sociais, nos segmentos de cada deputado. Enfim, estou gostando muito da gestão, né, a priori, aí, que o Bruno já implementou nesse pouco tempo de mandato. Eu estou gostando muito da maneira dele trabalhar. Inclusive, a casa está discutindo novamente a questão da reeleição da mesa, né? Ela tinha acabado no ano passado, né? Exato. Agora voltou ao tema. Qual que é a sua opinião sobre essa questão da reeleição? Lá é o seguinte, a questão até o governador, não sei qual que foi a palavra do governador, junto com porque havia vários candidatos da base para candidatar. A questão da reeleição, eu acredito que é algo que é direito, né, de um bom gestor ter o direito de fazer a reeleição, e eu não vejo problemas. O que tem que ter dor de cabeça é o governador. Se tiver ali candidatos ou se ele tiver dado a palavra, Salomão, você que trabalha nos bastidores da política, com deputados da base que queriam pleitear. Mas o fato de ter reeleição também não quer dizer que o Bruno vai ser reeleito. Uhum. Isso aí vai depender, ou seja, o problema já está mais com o governador do que com a gente. Eu votei favorável porque eu sou favorável à reeleição dentro da presidência, né, e caso o presidente exerça um bom mandato, que tem o direito. Mas isso aí é mais um problema do governo, até porque se outros deputados da base ou da oposição também pleiteiam ser presidente, que é mais difícil a gente da oposição, até porque o governador trabalha nos bastidores para que a gente nem participe da mesa da diretora, mas enfim... com certeza é algo que vai ser discutido lá na frente. Acredito que o governador deva, ou seja, fazer um meio de campo aí, se o Bruno vai ser reeleito, ou se tinha compromisso com 2 anos e 2 anos tentar outro mandatário. Um dos que foi contrário, inclusive, foi o Lincoln TJ, né, que era candidato. Acho que tinha uma negociação aí. O Lincoln disse que foi a maneira rápida que foi colocado o projeto, né? Eu não sei como que foi as combinações entre
líder, entre o governador, entre o presidente, como é que foi o projeto foi colocado na pauta, mas ele depois ele foi contra na comissão, salvo engano, no plenário ele votou favorável. Se você consignar aí as votações, pelo menos eu estava lá na hora, eu olhei até fiz questão de olhar o nome dele para saber, e depois da votação ele ainda deu um abraço do Bruno Peixoto. Enfim, entre os deputados ali da base, eu não sei qual foi a articulação. Mas se houver briga também entre eles ali pela cadeira, eu coloco o meu nome à disposição, Francisco, né, Chico? E o Rubens. O meu nome está à disposição aí para presidir aí e ajudar também a gerir a Assembleia. Na Assembleia não tem espaço para o que acontece na Câmara de Vereadores de Goiânia de vez em quando, não, deputado? Uma articulação está feita, isso acontece demais na Câmara, né? Tá tudo pronto, fulano de tal vai ser o presidente. Mas aí o pessoal faz uma combinação, leva todo mundo para uma chácara, tira o celular de todo mundo para ninguém conseguir conversar com nenhum dos envolvidos, e aí chega lá na hora, muda tudo. E na Assembleia parece ter muito menos espaço para isso. É por conta dessa proximidade com o próprio governo? Exatamente. Na Assembleia, que eu tive 2 anos na Câmara, e agora 4 anos na Assembleia, eu vejo que na Assembleia o posicionamento do governo ele tem uma grande influência, os deputados ali. Então a articulação ela acaba sendo uma articulação mais consolidada, mais robusta. Será que para o deputado tem mais coisa em jogo do que para o vereador? Às vezes para o vereador fazer uma articulação para a presidência alternativa. Tem a questão de cidades, tem a questão de base maior. Você tem prefeitos, né, que fazem parte da base do governador e fazem parte da base do parlamentar, do deputado estadual. Você tem a questão de secretarias, é uma amplitude muito maior. Você tem a questão nacional também, que acaba ou não os partidos a nível nacional, os presidentes, eles interferem nos estados. E aí tem a interlocução do governador até com esses partidos a nível nacional. Enfim, é uma articulação, acho que mais consolidada e mais robusta. Mais chata. Mais eu tô brincando com isso, é verdade. Para quem cobre, né, a gente que é jornalista, para quem acompanha política, né, para quem gosta de consumir assuntos de política, quer ficar atualizado, é sempre mais divertido, né? Ter um plot twist na Assembleia. Mas na outra, o Álvaro Guimarães era o candidato. Aconteceu. E aí houve uma articulação. Nós estávamos no grupo do Iso Moreira, do saudoso Iso Moreira, e houve ali uma composição de última hora que, por situações ali que a gente até não participou de tudo, mas o grupo do Lissau, ele só conseguiu articular e tirar a questão do que o governador queria. Talvez a questão hoje do Bruno, eu acredito que o Bruno nem era o candidato a governador, ao meu ver. Ele se construiu, né? O Bruno se construiu e foi inteligente. No momento que o governador pediu para os candidatos dele esperarem ele que se restabelecer da cirurgia, o Bruno começou a articular, independente de... Ele falou, vou esperar, mas vou esperar trabalhando. Trabalhando. Né? E o Bruno conseguiu a oposição, conseguiu os deputados que perderam a eleição, que não queria bater os partidos, os deputados na porta do governador para fazer parte da gestão. O Bruno abraçou esses parlamentares. Inclusive o Álvaro. Enfim, Álvaro e os outros parlamentares, o Bruno, ou seja, tirou um problema do governador, né? O governador voltou, a coisa já tava... Falou assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu tô achando que o Bruno tá me ajudando lá, então eu vou colocar manter. Então, até para não ter racha lá, o Bruno articulou com os que eram pretensos candidatos e ganhou a eleição de uma forma merecida. Ele é um bom... O Bruno ele é um bom articulador, ele é uma pessoa que... Ele está na experiência política, né? Então, a pessoa para chegar... Igual Arthur Lira lá na Câmara Federal, o Bruno ele tem o dom de fazer essas articulações. Eu acho que a comparação é bem válida, deputado, porque eu acho que ele é bom articulador, mas acho que um outro adjetivo seria um articulador ávido, né? Assim, ele joga coisa no ataque, né? Exatamente, agressivo na boa acepção. Agressivo talvez seja meio... na boa acepção da palavra. Mas o Arthur Lira viaja o Brasil inteiro para ser eleito. Só para você ter noção, Rubens, eu estive em Brasília uns 15 dias atrás para ver uma questão até do PL, nós vamos discutir posteriormente, mas... e fui num restaurante, né, junto com um advogado e um amigo. Chegou lá, era mais ou menos... A gente saiu da reunião, tal, tomei um banho e fui num restaurante, a convite dele. Vamos jantar, Eduardo, e tal... E cheguei lá, tava o Arthur Lira articulando, né, de terno. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tinha saído da Câmara naquele horário, ou seja, era 11, meia-noite, 1h ele estava articulando lá e indo atrás de deputados, enfim. Vive a política, né? Sim, ele vive a política, que é a articulação. Então, é um dom que... E o Bruno viveu também. O Bruno, ele acorda às 6 horas, ele está na Assembleia, vai embora às 11, meia-noite. Eu falei, cara, você não...
como é que faz essa Na eleição viajando o Estado, né? Indo atrás dos deputados. Ele é agressivo na boa acepção da palavra, joga no ataque, né? E não recua, né? E na hora que tem que articular, né? Ele vem e cativa os opositores dele lá e conseguiu, né? De forma merecedora, né? Deputado. E eu contar uma historinha que eu conversei com o Álvaro na época e ele estava ajudando o Bruno. E ele falou, mas Álvaro, não tem perigo do Bruno ser surpreendido? Isso foi mais no começo de janeiro, né? Essa pergunta pro Álvaro é muito boa, né? Aí ele foi surpreendido. Foi surpreendido, né? Aí o Álvaro, não, o Bruno não, eu cometi o erro de viajar, né? O Bruno não vai viajar, não. O Bruno viajou pra... Ele pode viajar, mas vai levar os 40, né? O Álvaro viajou pra descansar. Quando voltou, ele tinha perdido a eleição. Eu falei, não. Rapaz, e aquilo ali, a hora que eu vi... Né, a hora que ele viu, ele já perdeu, o governador já recebeu a coisa pronta, falou, não tem volta mais. O famoso já tinha ido a vaca com a corda. A vaca com a corda toda. Deputado, daqui a pouco a gente volta a falar de política, assim, mais de agora, né, e do futuro também, vamos falar de Goiânia, do partido. Mas antes disso, eu queria falar de passado, eu queria entender sobre a formação do senhor, e como é que o senhor virou... deputado, né? Primeiro o senhor virou delegado, mas enfim, como é que o senhor chegou na política? Eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás, Rubens, né? Eu comecei a carreira muito novo, com 23 anos de idade. Eu comecei a carreira de delegado de polícia, né? E o senhor passou no concurso com 23 anos? 23 anos de idade, formei na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Tive a honra, né, e graça de Deus, de passar em 11 concursos públicos. Lá em casa nós somos três homens, né, os 3 concursados. Meu irmão é PRF, é chefe da PRF de Rio Verde. O Leandro, que é o caçulinha, ele trabalha no GDF, concursado também lá, e eu concursado como delegado de polícia. Estive em Alvorada do Norte, né, durante 6 anos, a terra do Ismoreno. Os pais são o quê para esses meninos tudo passar em concurso? Os meus pais? O meu pai é o saudoso Valdir do Prado, né? Foi auditor fiscal e foi vereador de Goiânia. E a minha mãe, ela aposentada, ela foi professora, né, minha mãe. Entendi. Então a educação já estava ali. E a gente sempre gostou graças a Deus, estudar muito, mas eu passei e fui para Alvorada do Norte, onde respondia pelo Nordeste goiano. Lá fiquei durante 6 anos, vim para Goiânia, depois transferido. Eu passei, como era muito novo, fui para a região mais longe de Goiânia, né, que é Alvorada, 460 quilômetros de Goiânia. Lá eu respondia por 10 cidades, né, e fiz um bom trabalho lá. Só para você ter noção, em 6 anos eu tive 4 participações no Jornal Nacional e nos grandes jornais por investigações lá. Aí vim para Goiânia, fui para a região noroeste, no Jardim Curitiba, onde eu assumi o 22º, no lugar do delegado Valdir. Quando ele foi a primeira eleição dele, que ele ficou de suplente, ele inclusive indicou. Mas ele assumiu, né? Ele assumiu, e eu fui o delegado que o substituí no 22º como titular do 22º. Lá fizemos um grande trabalho, principalmente combate ao tráfico de drogas na região. O nosso nome levou a nossa equipe, sempre gosto de falar em equipe, e fui para a DENARC, Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, quando o doutor Odair, que foi inclusive delegado-geral do governo Caiado, ele era o titular e nos convidou para estar com ele lá. Lá no caso do doutor Odair, nós fizemos um trabalho que revolucionou a Polícia Civil goiana, né? Nós éramos 4 delegados, e os delegados e suas equipes, eles bateram recordes, inclusive nacionais, proporcionalmente aqui no estado de Goiás, de apreensão de prisão dos grandes traficantes. Naquela gestão, Marcelo do Zóio Verde, né, o grupo do Iterley, o BH, Tiago Tupete. Então foram toneladas e toneladas de drogas apreendidas. Bem grandes. Grandes, né? Gigantescas, fuzis apreendidos, e aquilo ali revolucionou a polícia e, lógico, deu uma notoriedade ao nosso trabalho. Logo em seguida, caso o serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha, que ninguém sabia se havia ou não havia serial killer em Goiânia, e isso aí dá um podcast inteiro para falar dessa investigação. Alguns, né? Inclusive, a gente gravou pro Mais Goiás, especial de 7 ou 8 anos aí da prisão. Eu fui entrevistado, a repórter esteve comigo no escritório, até se emocionou, porque é algo que, quando a gente conta os detalhes, Rubens, eu quero depois vir aqui contar para o público como é que foi os bastidores e como é que foi a investigação em si, mas é algo de Deus muito marcante na vida da gente. Enfim, ali morriam mulheres, né? E não sabia se havia serial killer, o que era que estava morrendo, então não tinha. Quem estava matando, né? Quem estava matando. E nós fomos convocados, então, na época, pelo secretário de Segurança Pública, e o meu trabalho, com a minha equipe, nós nos destacamos dentro da força-tarefa, né, ao ponto de nós indicarmos quem que era, pela maneira de caminhar e tal, e chegamos na prisão do Tiago Henrique Gomes da Rocha, que naquela ocasião foram fechados 39 casos, né, 34 mortes.
Mas eu acredito que pelos inquéritos que havia, as confissões dele, esse indivíduo matou cerca de 100 mulheres na capital. Ele era um psicopata, é um psicopata. Ele não matava só mulheres, matou homens também, moradores de rua, que ele dizia que era para acabar com o sofrimento dos moradores. Tinha várias personalidades, Rubens. Ele matava, ele assaltava, né? E aí ele roubava e não matava, não fazia latrocínio. Ele assaltava, disse que era para poder sair, para se manter. Trabalhava como vigilante. E eu tive a oportunidade de conversar agora na eleição, não sabia, fui numa empresa, e aí conversando com uma senhora, ela foi a patroa dele, do Thiago, disse que era o melhor funcionário que ela tinha, educado e cumpria os horários e era um funcionário exemplar, ou seja, ele era de segurança no materno infantil. E lá ele levou amigas minhas, médicas, enfermeiras, no ponto de ônibus, no carro, falando que tinha um serial killer matando mulheres em Goiânia, que era para a segurança delas. Então, e aí ele tinha essa personalidade. E a personalidade de matar mulheres, porque ele tinha um senso de uma revolta de rejeição, assim, um síndrome de rejeição que era contra a mãe. A mãe o abandonou, assim, quando criança, com a avó, e ele gerou uma revolta com isso, sofreu bullying na escola, e aí ele matava mulheres que pareciam com a mãe nas ruas de Goiânia. Então matou de várias. E a dificuldade que as mulheres da investigação, que até a força-tarefa, porque as mulheres elas não conheciam entre si. Então matou esposa de traficante, grávida, matou filha de promotor de justiça, filha de policial militar, então de todos os segmentos. E isso aí não tinha ligação entre as mulheres, foi o que atrapalhou um pouco a investigação. Com a notoriedade do nosso trabalho, nós fomos a classe especial e fomos colocados na delegacia DECON, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor. Lá teve grandes operações, né? Teve a questão do chip nas bombas de combustível, batemos muito nessa questão do combustível adulterado, a questão da Bruna Barbie, aquela estelionatária do Brasil todo que deu repercussão, o caso de um produtor de bebidas alcoólicas falsificadas aqui, a questão que deu repercussão também nacional, que ele fazia bebidas e vendia até para o Senado, para o restaurante do Senado, era de qualidade. Teve repórter que foi lá que não sabia se era original ou... Ele falou assim, Eduardo, realmente parece demais essas bebidas. E a questão teve a questão dos supermercados, carne podre em supermercados, alguns. Então, enfim, nós fizemos um bom trabalho. E em 2016, houve entre os delegados, pela minha maneira, eles já haviam esse cacuete político, até porque eu acompanhei meu pai desde criança. Meu avô, Adonias Nemes do Prado, era auditor fiscal, ele que fundou a Associação Funcionários do Fisco, a AFEGO, que é perto aqui. E meu pai também é auditor fiscal e vereador de Goiânia. Então, meu pai foi secretário de Ação Urbana do Índio Artiaga, foi assessor do Otoniel, na época do secretário do governo Íris. Meu pai foi 10 anos vereador de Goiânia, né, até 92. Candidatou a deputado estadual e foi suplente, salvo engano, na época do Mauro Borges, né, no antigo, salvo engano, PDC. Né? E meu pai, então, ele tinha um grande político respeitado, né? É um grande orador, um grande tribuno. Eu ouvi isso do Íris Rezende, próprio Marconi Perillo, que são bons tribunos. Falou: seu pai era referência aqui em Goiás, meu pai era muito bom de tribuna. E aí eu sempre acompanhei meu pai desde criança, tenho várias fotos. Eu acompanhava e isso acaba que a criança vai absorvendo. O senhor queria ser político? Eu não tinha pretensão. Desde criança eu não tinha pretensão, até porque a política, ela traz muitas marcas. E minha família sofreu muito com isso. A minha mãe sofreu muito com a política. Meu pai sempre muito honesto, ensinava isso pra gente, que a gente sempre levou a sério isso. Então, meu pai perdeu muito patrimônio por traições, né? Na época não recebia recurso, estrutura partidária, gastava o que tinha, vendia, campanha, né? Bancar campanha. Então, eram situações que a gente acabou vivenciando nas minhas eleições. Mas aí eu fui, na época até meu pai pediu para que eu fosse em 2016, o Salomão, e os delegados, as pessoas falaram: candidato, eu saí candidato a vereador, tive 4.237 votos, fui eleito vereador. Em 2 anos como vereador, eu fui eleito vereador de destaque, 2 anos consecutivos pelo Clube de Repórteres Políticos. Fiz na época, oposição ao Íris, né? Fiz a CPI das obras... CPI da saúde, das obras, né? Paradas, do SMT. As obras paradas nós retomamos a Maternidade Oeste no Veracruz, retomamos a Casa de Vidro perto do Flamboyant. Essa CPI da saúde ajudou a eleger muita gente muita depois, gente, né? O senhor foi para estadual, o Cajuru, o Elias Vaz e o próprio Alisson Lima. Isso. Então nós tivemos um grande destaque na Câmara. Em 2018, confesso para vocês, Solomão, que eu não candidataria. Eu ia cumprir meu mandato de vereador
e retornaria para a Polícia Civil, ou talvez pensaria em um retorno. Eu sentia que eu não tinha estrutura financeira, com uma campanha muito cara para deputado, eu não tinha ainda, talvez eu não via. Mas 2018, eleição, primeiro mandato de deputado, o meu pai vai fazer uma cirurgia no intestino, uma cirurgia simples, e aí teve uma complicação cirúrgica, né, uma infecção generalizada, e aí ele me chama, o médico, eu estava no plenário da Câmara, Rubens, e eu lembro como se fosse hoje, eu estava recebendo, inclusive, o título de melhor vereador pelo Clube de Repórteres Políticos. Meu pai me chama correndo, chego lá, ele está na maca indo para a UTI. E aí ele me chama no canto, consciente, mas bem inchado, e fala, meu filho, eu quero pedir 3 coisas para você se eu não voltar da UTI. Eu falei, pois não, pai, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, eu quero que você cuide da sua mãe, para mim, dos seus 2 irmãos, dos seus 3 irmãos, que eu tenho, ele tem um do outro casamento, dos seus 3 irmãos, e candidato a deputado estadual, que é o sonho do papai. A única coisa que eu não consegui ser, porque eu fui traído, é deputado estadual. E você vai ser, porque você é melhor do que eu. Você vai ganhar para deputado. E meu pai morreu no outro dia. Ele chegou a ver o... Não, ele morreu no outro dia, às 7 horas da manhã. Eu fui para a eleição de 2018, em cima de um carro de som, com rede social, sem R$1 no bolso, né? Candidatei, gastei, salvo engano, foi 80 ou 90 mil reais. E sem meu pai, que era o meu baluarte, uma pessoa que sempre cuidava de mim. E as pessoas que têm fé, eu quero dizer isso aqui, porque quando você tem um objetivo e você tem fé, coloque na presença de qualquer coisa que você vai fazer, seja jornalista, seja eu na vida política ou como delegado, coloque. Por que eu quero dizer isso? Meu pai fez esse pedido para mim, no outro dia ele morreu. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu não tinha dinheiro para fazer nada. Sabe o que é botar combustível? Eu tinha um carro próprio na campanha, Rubens. O partido que eu estava até então era o PV na época, que era um que me aceitou, que eu tinha sido vereador, e o PV não tinha estrutura, não tinha nem fundo partidário nem nada. Então, um dia, minha mãe pediu combustível para mim, para que ela pudesse pedir votos para mim, porque a minha mãe gosta de política. E eu falei para minha mãe que eu não tinha recurso. E minha mãe falou assim, desista de candidatar que nós vamos passar vergonha, meu filho. Se você não tem dinheiro para botar recurso, para botar no carro das pessoas, da sua família, sua mãe aqui, para a gente poder pedir, como é que você vai ganhar a eleição? E aquilo foi um tapa na minha cara, assim. Eu fiquei, e a minha mãe pediu para eu desistir. E de outra forma, 3 meses atrás, meu pai pediu para que eu candidatasse. Eu fiz a desistência. Eu peguei um documento, desisti, Salomão, da candidatura para vereador, de deputado, né, 2018. Botei no porta-luva do carro e fui desistir. Estava eu, o Alex, até me acompanha aqui, aquele rapaz que acompanha, que anda comigo, e nós fomos tomar um lanche. Quando era à noite, no outro dia cedo, eu ia no TRE desistir da candidatura. Uma mulher me aborda. E ela fala assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, senhora. Pois não. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei, pois não, a senhora me conhece? Ela falou, não, eu nunca te vi, eu sou de Roraima. Eu dou palavras para as mulheres, eu faço palestras, eu trabalho na África com projetos sociais, mas Deus me usa, às vezes, para falar para as pessoas. Eu falei, e o que a senhora tem para falar? Ela falou assim, você está pensando em desistir do projeto que você está disputando? Eu falei para a senhora, se for um projeto que eu conversei com a minha mãe agora, que eu ia desistir, só eu e minha mãe estamos sabendo, e Deus, né? E eu comentei com o meu assessor agora. Ele falou, não é esse projeto mesmo. Deus pediu para te avisar que o projeto é dele na sua vida. Se você disputa uma de 41 cadeiras, que eu não sei o que é, eu estou te vendo de terno brilhando em uma das cadeiras. Não desista, continua do jeito que está, coloque na presença de Deus, você não precisa nem de dinheiro nem de homens, porque você veio até agora não precisou. Então faça isso e siga em frente. Aí, rapaz, eu comecei lógico, fiquei muito emocionado ali, e liguei para minha mãe, falei, mãe, ó, desisti de desistir, né? Resumindo, fomos para a candidatura na raça, Salomão. Sim. E ganhamos a eleição, fomos um dos eleitos. E graças a Deus, né, e depois, nesse segundo mandato agora, mesmo com as dificuldades que tive, eu recebi, né, quase zero, fui parlamentar que menos recebeu o recurso do partido, não tinha estrutura também, e sendo oposição, os vereadores nos abandonando por pressão de prefeitos, mandamos emenda para os municípios, depois não teve apoio nenhum, você sabe como é que funciona, pressão, enfim, eu aumentei em quase 14 mil votos, ou mais 14, eu tive 33.828, na outra eu tive 20 mil votos, ou seja, aumentei quase 14 mil votos aí o meu mandato, ou seja, mostrando que a gente trabalha muito durante o mandato e as pessoas passaram a ter consciência, Salomão, né? Porque essa questão de, às vezes, você ter que contratar pessoas nos municípios, e vereador, isso, aquilo. Hoje, graças a Deus, as pessoas elas têm uma consciência de analisarem, né, os candidatos para votarem ali naqueles candidatos que realmente trabalham ali na Assembleia Legislativa. Deputado,
Vou aproveitar um ganchinho do senhor. O senhor contou essa história, que quase desistiu. Em 2020, o senhor chegou a ser pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Mas dessa vez o senhor não teve como, né? O senhor desistiu, parece que não teve o suporte do partido e não teria como trocar de partido em cima da hora. Foi mais ou menos isso, né? Na verdade, eu fui... Estava no DC, se eu não me engano. Na verdade, eu tinha uma conversa com o Alexandre Magalhães, que me convidou para ir lá para essa finalidade de ser pré-candidato a prefeito. E aí, na época, estava o Gayer também, e o Gustavo Gayer, e ele disse que o Gustavo Gayer sairia candidato a vereador, né? E caso houvesse a vontade do Gustavo sair candidato a prefeito, faríamos uma pesquisa eleitoral e quem estivesse melhor nas pesquisas sairia candidato. Nas pesquisas, no prazo que ele tinha falado, eu estava na frente ali na pesquisa. Eu estava com, salvo engano, 2,8, tinha pesquisa estava 3, e eu, inclusive, contratei uma pesquisa de forma independente do salvo engano, do Groupon, né? E falei para ele, ó, que tá a pesquisa, né? Se o senhor quiser fazer uma pesquisa própria, possa fazer, né? Mas aí acabou que ele não honrou... O critério não foi esse? Ele não honrou a palavra comigo e acabou que eu não tive outra alternativa a não ser não candidatar e até sair do partido, né? Mas depois o Gustavo se projetou, né, nas redes sociais, teve uma grande projeção, mérito dele também, até na questão do Bolsonaro, enfim, e teve uma boa votação e se tornou deputado federal. Mas Deus sabe, né, encaminhar as coisas, foi bom para mim também, que depois eu acabei continuando no parlamento deputado e hoje estou lá, né, mais um mandato. E agora vocês dois estão no PL. Dois no PL. E o que a gente pode esperar de 2024? Qual é o critério? Na verdade é o seguinte, o Gustavo, eu era presidente do partido metropolitano até hoje e eu tive uma boa conversa com o senador Hilder Moraes, o senador, que assumiu a presidência, estadual do Vitor Hugo, e o deputado Gustavo Gayer foi o mais votado em Goiânia, do PL para federal. Né? E talvez um dos mais votados também, talvez a Silvia tenha ganhado, mas enfim, e eu dos estaduais, eu sou o mais votado em Goiânia. Eu tive agora, salvo engano, quase 15 mil votos aqui em Goiânia para deputado estadual. Eu estou no PL. É a segunda eleição consecutiva que eu estou entre ali os 5, 6, 7 deputados mais votados aqui de Goiânia. Perdi aí para alguns deputados aí que tinham ou PT ou deputados que tinham uma estrutura na prefeitura grande, igual a esposa do prefeito, que teve uma votação um pouco maior, ou outros deputados que tinham uma estrutura maior. Enfim, mas estamos entre os mais votados. Então, uma decisão do senador Hilder, que foi uma conversa que ele teve com o presidente nacional, que o PL hoje, nós temos hoje 3 estaduais, 4 deputados federais e nós temos um senador. Então, hoje o PL é um partido de grande estrutura nacional. Né? E qual que é a determinação, o objetivo? Nós fazermos prefeitos na maioria dos prefeitos aqui no estado de Goiás. Até porque tem uma estrutura muito grande o partido para ajudar esses prefeitos. E dentro daqui da cidade de Goiânia, fazermos o maior número de vereadores, até porque a eleição... a próxima eleição estadual, ela passa pela essa eleição municipal. Então, o senador Hilder, ele já falou que o partido terá um candidato próprio aqui na cidade de Goiânia. Coloquei meu nome, ele perguntou, até por questão partidária, coloco o meu nome à disposição. Assim como nós temos também o Gustavo Gayer, que é um grande nome, uma grande pessoa dentro do partido, ele tem uma capilaridade grande de eleitores, a gente sabe que acaba... que a própria votação, né, dentro do PL, né, a votação do PL em Goiânia demonstra isso. Temos o Major Araújo também, mas o Major me confidenciou que não quer ser candidato em Goiânia, né, e nas brincadeiras ele até me lançava durante a eleição, me chama de prefeito. Enfim, vamos conversar. O Major Araújo mesmo, né? O Major Araújo, ele não tem pretensão. Tá. E aí a gente vai discutir isso, né, ver se realmente é a pretensão do partido que o Hilder disse, mas já... adiantou a minha no domingo, estive com ele na fazenda dele, almocei com ele, fiquei até às 8 horas lá, cheguei meio-dia, fiquei até às 8 com ele, conversando lá, e tinha uns amigos dele, conversando com ele, ele posicionou dessa maneira. Uhum. A gente entrou no consenso do Gustavo Gayer assumir a presidência metropolitana, né, já assumiu, e a questão de o partido ter o candidato aqui, provavelmente Aparecida, nas grandes cidades e também nos municípios, porque a gente tem um partido gigantesco e precisamos de ter a maioria das prefeituras, e Goiânia passa também no nosso projeto. Não tem um caminho do PL para ele tentar centralizar ou unir um grupo de oposição em Goiás, já pensando em 26, ou seja, disputar, formar um grupo em 24 nas municipais e tentar construir também um projeto para 26? Ronaldo Caiado não é mais candidato? Com certeza. Tem essa ideia? Tem essa ideia também.
né? Com certeza. O PL... Lembrando que o Wilder tem uma proximidade com o Caiado, É isso, né? Que eu ia falar, Chico. Pois né? é. E outra coisa, teve alguns deputados que eu vi aí alguns deputados que eu vi recentemente, até acho que não sei se foi a matéria do Chico, que declararam base do governador. Caso do professor Alcides. E, salvo engano, a Magda Morfato também. Ela estava no evento. E as informações que tive de deputados da base do governo na Assembleia, que ela estaria indo para a base do governo. Eu me sinto, assim, às vezes, até um pouco... não sei qual seria a palavra que eu utilizaria, mas um pouco, assim, incomodado com essa situação, até porque a União Brasil ele ingressou com ação contra a chapa do PL, dos deputados estaduais. O MDB, o partido do governador Ronaldo Caiado, União Brasil, assinado pela filha do governador Ronaldo Caiado, e o PT, o PCdoB, salvo engano, o PSOL, os partidos da esquerda junto com o União Brasil. Algo até estranho, né? União Brasil junto com os partidos da esquerda, cada um ingressou com ação contra a nossa chapa, que, ao meu ver, juridicamente, nós estamos muito tranquilos, não tem qualquer tipo de perigo, até pela situação como é que foi. Né? Não houve fraude, não houve má-fé, não tem... A gente tem que acabar com esse negócio de mulher em chapa virar negociação aqui no Brasil. Nós temos que acabar com esse tipo de situação, viu? A gente tem que lutar pelas mulheres, está no partido, mas esse negócio de mulher entrar, ô Salomão, e às vezes você ficar refém ali, no Brasil, a gente tem que lutar. Você está contra os 30% ou não? Não, a questão dos 30%, porque na verdade foi o seguinte, Salomão, no último dia, sem o partido saber, as mulheres, elas estavam na chapa do partido, né, na nossa chapa, elas não encaminharam a documentação. O advogado delas não era o do partido, foi consignado em ata. O partido não foi notificado. Na hora que o partido tomou conhecimento... Tirou as duas mulheres não levaram documento, elas estavam fazendo campanha. Detalhe, receberam fundo partidário, salvo engano, mais do que eu, que sou parlamentar, que recebi acho que 20 mil reais. Tiveram participação na TV mais do que eu, que sou parlamentar e deputado, fizeram campanha, passaram no horário de TV, enfim, estavam fazendo campanha. O partido tomou. O partido, se fosse para agir de má fé ou fazer rolo, ou fazer, botar candidatura laranja, chamava duas mulheres, dava estrutura partidária para ele, estrutura financeira, e colocava no lugar. Isso era fraude. Mas não, o partido cortou no próprio sangue. Falou, eu não vou fazer fraude, não vou fazer rolo. O que nós vamos fazer? Tomamos conhecimento agora, no último dia. Não há prazo legal aqui para que a gente possa fazer qualquer tipo de mudança e a gente não vai fazer rolo. Então a gente tira dos homens, conforme já havia... Para manter a proporção. Para manter a proporção. Ou seja, eu precisaria ter mais votos para me eleger. Isso mostrou o quê, Salomão? Boa fé do começo ao fim do partido. Se o TRE, por acaso, mudar esse entendimento de questão de fraude, isso aí vai gerar precedente totalmente problemático. Então nós estamos tranquilos da boa fé do partido que não houve fraude. Então o que eu quero dizer é justamente isso. Então a gente acha estranho, né, a questão de às vezes, compor com o governador, sendo que o próprio governador está com o partido dele prejudicando a chapa do nosso partido. Eu comentei isso com o Wilder. Se os deputados federais estão indo de forma autônoma conversar com o governador, acredito eu que deveria ter uma reunião da estadual, né, junto com a municipal, assim entendo, e até a nacional, porque se o governador quer uma composição com os deputados federais aproximando do PL... Primeira coisa, você tem que respeitar o partido. Porque se fosse algo escandaloso ou que tivesse, ao meu ver, Rubens Salomão e Chico, qualquer tipo de... teve uma ilegalidade, não. Algo que estão forçando, que está, ao meu ver, totalmente ilegal. Querendo construir uma retórica que não existe para caçar um mandato de 3 deputados do PL. Mas no caso da Magda, por exemplo, não seria um desconforto que a Magda estava na expectativa de retomar o comando, né, do PL? Como é que essa questão dentro da sigla? Realmente eu também não fiquei sabendo, que eu não participei da ascensão do Wilder, essa situação. Ela tem muito proximidade com o Valdemar da Costa Neto. Eu não tive, né, conversa com ela. Até a questão minha municipal foi que ele me chamou, porque eu também não participei. Como é que foi essa situação? Me explicou depois a questão por ser federal, a questão da votação. Mas, enfim, eu não sei. Mas eu acredito que, por mais que a deputada Magda estivesse na esperança ou na questão do partido estadual, nós temos que ter uma unidade partidária, entendeu? Até para que a gente, queira ou não queira, a gente precisa de projetos futuros, né? E a gente precisa, pelo menos, dialogar. Não quero questionar que não deva ir para a base do governador ela ou outro deputado. Mas eu acho que nós temos que dialogar, Salomão, para que a gente possa, pelo menos, conversar. O que é ruim são apoios do partido nosso ao governador Ronaldo Caiado, e o governador está lutando para derrubar o nosso partido.
Né? A verdade é essa. Ele, o Daniel Vilela e o próprio Esquerda Unida para derrubar o nosso partido. Mas não é bom, não vejo com bons olhos isso. O Wilder, como presidente do PL, tem essa, voltando à pergunta anterior, né, de tentar criar esse grupo de oposição, pensando em 26, passando por 24? Não, isso ele não comentou comigo não, Rubens, em relação à questão do grupo de oposição, que é fortalecer o PL. Acredito eu que, posteriormente, a conversa para ver se nós vamos caminhar de uma forma independente. Ele tem essa proximidade do governador, mas ele ganhou, lógico, sem apoio do governador Caiado. Né? E, ao meu ver, inclusive o governador, não sei se tinha compromisso com ele, né? Nos bastidores, pelo que eu tomei conhecimento, e talvez você saiba também, que tinha um compromisso dele ser candidato a Senado, até pelo apoio que ele deu para o governo. Isso não foi honrado, o compromisso com o Wilder. Quem tinha um acordo? O governador Caiado e o Wilder, né? Sim, Parece que havia sim. um acordo, né, de dele ser o candidato ao Senado, né? Pelo que eu fiquei sabendo, tomei conhecimento. Eu também não quero falar besteira, mas o que eu soube é que ele havia um acordo nesse sentido, mas aí o Wilder não encontrou espaço foi dentro pro da base. Pro nosso partido. E aí, quando ele foi para um outro partido, esse acordo se dissipou. E aí, né, eu acredito que até aquela questão de ter difundido demais candidatos da base do governador Caiado ajudou o Wilder a ser senador. Exatamente. Acabou que o Ronaldo Caiado fez foi ajudar o Wilder, né? Porque atrapalhou a base dele e acabou ajudando o senador Wilder. Mas essa questão da oposição ou não, eu acredito que em relação a 2026, a próxima né? estadual. A gente acredita que vai ser construído ao longo do tempo. Pois é, eu queria ouvir do senhor esse cenário. Assim, eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas o que a gente tem hoje posto é que vai ter uma disputa para cada partido tentar se fortalecer em 24 e que o nome para 26 é Daniel Vilela. Né? E teria o nome de Gustavo Mendanha, mas o Mendanha nessa semana deu declarações ao Jornal Popular dizendo que poderia haver uma reconciliação dele com o Daniel Vilela. Eu não sei qual que vai ser. O que o senhor enxerga para frente? Eu não vejo assim, qual que é os bastidores. Política, ela... Muda muito, né? Muda muito, mas, ao meu ver, o Gustavo Mendanha mudando tudo aquilo que ele se consolidou de oposição ao governador, as críticas que tiveram, a questão, inclusive, de operações policiais que foram feitas em Aparecida, que o grupo dele falava que era perseguição do governador Ronaldo Caiado ao grupo dele. Enfim, as críticas, né, muito incisivas do próprio Mendanha ao governador Caiado. Essa cisão que teve com o Daniel Vilela, essa aproximação logo após a eleição, esse tipo de comentário, pelo menos a minha visão, eu sou um parlamentar que já tive proposta para vir para a base, mas na vida a gente tem que ter um certo prumo, né, uma certa linha de atuação. Talvez essa razão que o meu nome hoje tem uma grande credibilidade. As pessoas falam, você não muda o seu caminho, você segue. Eu acredito que isso prejudica o futuro do Gustavo Mendanha. Essa aproximação por tudo que aconteceu com o governador Ronaldo Caiado. Né? Não sei se há interesse de candidatar a prefeito de Goiânia, talvez com o apoio do governador. Eu não sei qual que se ele pode candidatar em Goiânia, porque havia uma dúvida jurídica, parece, em relação a isso, né? Hoje não. Hoje não pode, né? Então, eu não sei qual que é. Na atual interpretação não pode, não pode, mas aí o que poderia ser alguém pleitear isso. Eu vejo assim, algo como o Valdir fez para tentar as candidaturas. Eu vejo o Daniel Vilela terá dificuldades para se candidatar. Terá ou terá? Terá dificuldades. E, ao meu ver, não será o candidato governador Ronaldo Caiado. Quem Anota seria? aí, não sei. Talvez o Adriano, que é o Rocha Lima, que eu já vi de deputados, inclusive da base, que o governador tem grandes afeições por ele e que ele poderia, né, pelo fortalecimento dentro dessa gestão do governo, ser o candidato do governador para sucedê-lo na gestão aqui em Goiás. Mas a linha de pensamento do senhor fazendo uma comparação, parece com o futebol, quem é favorito demais... Que é favorito demais, e eu vejo que o governador não confia no Daniel Vilela, no fundo não confia no Daniel Vilela. Tem um pé atrás, não faz parte do grupo dele. O governador ele é muito de grupo dele, e eu acredito que o governador Ronaldo Caiado não vai... O Daniel Vilela não vai ser o candidato do governador. Por mais que tenha firmado compromisso. E outra coisa, vários deputados da base, não vou citar nomes, até porque para não gerar muita situação, mas muitos falam para mim que, Eduardo, ao meu ver, o Daniel não vai ser o candidato do governador Caiado no futuro. Na hora H, muda e tal, e a gente viu isso até na própria eleição do PGJ aí, né? Porque o primeiro colocado tinha o apoio do Daniel Vilela. Né? Nós tínhamos o outro candidato, que era o do Ailton Vec, e o Daniel Vilela, se saiu de dentro, eu acredito que a rede de informação da imprensa não é mentirosa. E aí você viu até no jornal de grande circulação, não sei se posso falar o nome, mas no próprio Giro, sim, no Popular, Popular no Giro, falou que informações de dentro do governo que
informações de dentro do governo que não foi escolhido o primeiro colocado na lista tríplice para PGJ, indicar que era o candidato do Daniel Vilela, o PGJ, né, por conta que o governador não queria deixar ele ficar fortalecido. Se há um comentário desse numa eleição do chefe do MP, do PGJ, então você já vê que se partiu de dentro do governo, e eu acredito no editorial do Popular, que é um jornal, para mim, sério, se houve essa informação de dentro do governo, você já demonstra o pensamento do governador. Mas já se percebe um desgaste? Não, talvez não chegue a um desgaste. O governador, ele é muito centralizador, né? E ele é um governador que centraliza nele. E ele tem receio também de algumas situações. Então, se ele não quer deixar o vice ganhar poder, pelo que foi dito nessa situação específica, acredito eu que ele tem um pé atrás, talvez, de sucedê-lo, né? Eu acredito que não vai ser o nome do governador, vai surgir outros nomes. Eu não vou invalidar, discordar da análise do senhor. Acho que ela tem uma base interessante. Eu só, nessa eleição especificamente da Procuradoria-Geral de Justiça, eu acho que havia esse fundo da questão Daniel Vilela Caiado, né? Mas eu acho que essa influência lá para os procuradores da lista tríplice, e a escolha do governador, ela acabou sendo menor. Se ela existiu, ela foi menor, porque Ailton Weck teve uma gestão, digamos assim, muito parceira, né, do governador. Então, eu acho que foi muito mais uma questão pessoal. Uma questão de gratidão, sei lá. E aí escolheu o proximidade, candidato, que vai assumir agora, que vai continuar, que é um grande procurador, inclusive. É totalmente continuidade. Inclusive, eu apresentei o título de cidadão para ele também, goiano. É uma pessoa que eu conheço, de São Paulo, ele. Eu ia perguntar isso. Eu sabia que ele não é goiano. Ele é de São Paulo, aí você fala, por que, Eduardo, que você apresentou? Ele foi o promotor que esteve comigo no tribunal do júri, ele acusando o Tiago serial killer. Entendi. Quando eu estava como testemunha da investigação, o delegado, no caso da Janaína. Sim, mas o senhor investigando. E ele no júri, ele acusando, e aí ele foi que... Então a gente teve ele sempre me pautou com muitos elogios pelo trabalho que a gente realizou aí na Polícia Civil. Bom, enfim, acho que tem esse fundo, mas acho que há também essa questão pessoal. Só para encerrar, sei que o nosso tempo está terminando. A gente não tem exatamente um tempo, mas enfim, outros assuntos, a gente tem vários. Vamos ficar para uma próxima conversa, mas tem um que eu ainda queria ouvir o senhor rapidinho. O senhor é bolsonarista? Ainda é bolsonarista? E o bolsonarismo existe ainda, deputado? A gente tem uma política sempre conservadora de direita, né? Que é a maneira da gente trabalhar. Defendemos o presidente Bolsonaro, né? A questão de bolsonarismo, assim, às vezes fica muito marcado, a direita é só Bolsonaro. Isso. Né? Só de fixado Bolsonaro. Tem um grande respeito pelo presidente. Eu acredito que ele errou em algumas situações dentro da gestão, que poderia ter, né, às vezes, garantido a sua reeleição. Algumas coisas polêmicas que foram feitas, mas hoje nós temos a base é o maior líder hoje do PL, queira ou não queira, né? A gente tem hoje o presidente Bolsonaro dentro do PL, né, como o nosso nome ele é presidente de honra, né? Presidente de honra, a esposa do presidente nacional. Então, hoje, dentro do PL, nós temos o presidente Bolsonaro como uma referência e teve uma gigante votação para presidente da República. É um nome que acredito que... Então, o bolsonarismo não acaba, na visão do senhor? Não acaba, né? O bolsonarismo, ele acabou sendo uma aproximação com a questão da direita. Se vão surgir novos nomes, Chico e Salomão, dentro da direita, de uma, que eu diria, de... envergadura que o presidente Bolsonaro conquistou, né, isso é questão de tempo, né, para se analisar. Né? Mas hoje você sabe que é polarizado. Né? Hoje é Lula, PT e o Bolsonaro. Você não tem outro nome hoje em mente, Rubens Salomão, de que poderia contrapor a um PT uma reeleição. Infelizmente, né, deputado? Eu acho que deveria ter vários nomes até para enfraquecer o próprio, já que quer derrotar o Lula ou não, e ter enfraquecimento. Isso aí, né? Na avaliação do senhor, para enfraquecer Lula. Mas a minha avaliação, e acho que a do Chico é a mesma. De ter outros nomes importantes. Mas surge, a política fica muito simplista. Eu acho que surge, né? Acaba surgindo outros nomes. Quem outras sabe até lá, Eduardo Prado. Pode ser, né? A gente, né? Quem sabe, né? A gente tem aí um futuro grande aí na política, do presidente da República, né? E aqui eu já vou ter até meu corpo jornalístico aqui já, né? 2 nomes aqui fortes pra gente levar pro Palácio do Planalto, né? Bom, vamos lá. Né, Chico? Vamos. Vamos ver essa questão agora,
outros nomes, o governador de São Paulo, né, o Tarcísio, né? Sim. É um nome também que surge, né? Direita, que forte. Né? O governador de Minas, né? O Zema, né? Da direita, os nomes que acaba surgindo aí, né? Nesse contexto todo. O governador Ronaldo Caiado diz que é candidato a presidente. Eu não sei se ele é esquerda, direita, porque ele brigava muito com o Lula, né? Mas agora tá muito amigo do Lula, né? E o governo não faz oposição ao governo. Não faz, né? Não faz. Até porque senão é difícil ele administrar aqui, né? Exatamente. Delegado Eduardo Prado conosco. Delegado, muito obrigado pela presença, a disponibilidade de conversar com a gente aqui nessa primeira, né, entrevista no Pode Mais Alegre, que é mais uma conversa, mas a gente vai continuar o trabalho, a gente vai voltar a ter outras oportunidades aqui. Bom trabalho pro senhor. Obrigado, quero agradecer aí à sociedade, dizer que estamos à disposição na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu estou presidindo a Comissão de Segurança Pública, faço parte de outras comissões e agradecer, colocar à disposição lá o nosso gabinete, o gabinete 106, né, sugestões, enfim. Acompanhe o mandato do seu deputado que você votou. Cobrem, fiscalizem. Não vote e esqueça, não. Porque o parlamentar ele precisa ser fiscalizado, até porque vocês é que pagam o nosso salário. Agradecer aqui o nosso Chico, o grande Francisco Costa, um amigo que tenho, Rubens Salomão, um grande amigo também, e também o Altemar também, nosso grande catatal, né, todos os servidores aí, todos os funcionários aí do Mais Goiás. Parabéns aí ao presidente Bruno Peixoto, essa parceria aí Pode Mais Alegre. É importantíssimo a sociedade saber. Muitas pessoas não conhecem nem o rosto do deputado que votou. Né, e vocês precisam saber não só do rosto, mas saber também como trabalha e de maneira que trabalham. É isso. Obrigado, deputado. Chico, até mais. Até mais, meu amigo. Até a próxima. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui, nos acompanha até aqui nessa entrevista, hoje conversando com o delegado Eduardo Prado, deputado estadual do PL. Siga o Mais Goiás no Instagram, nas redes sociais e, claro, se inscreva no canal no YouTube e se inscreva também no canal da Alego no YouTube. Obrigado pela companhia até aqui e até a próxima. Até mais.